Filemon. Filemon, capítulo 1, né? Só tem um capítulo. Capítulo de número 1. Obrigado. Se você achou aí, feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pedir que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti em mais esta noite, louvamos o Teu nome. E bendizemos a Ti, ó Deus, mais uma vez, pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor nos concede de um dia poder Te louvar, Te adorar, sermos confrontados, ó Deus, por Tua palavra, mas também consolados por ela. Que nesta noite, ó Deus, mais uma vez o Teu Santo Espírito possa ministrar, ó Pai, nas nossas vidas, as nossas vidas, por meio das Sagradas Escrituras, abrindo os nossos olhos e quebrantando o nosso coração, para que nós possamos sair daqui diferentes, ó Pai, da forma que nós entramos, é o que eu Te peço aí no nome de Jesus. Amém. Filemon 1:1. Antes de nós lermos aí a epístola, né? Nós vamos ler por completo, né? Que é um capítulo só, são 25 versos apenas, 25 versículos. Então nós vamos ler por completo, mas antes eu quero dar um resumo aqui da carta, né? Então a carta de Paulo a Filemon é o menor escrito do apóstolo Paulo aqui no Novo Testamento, né? Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. E Filemon é talvez o menor escrito do apóstolo Paulo. Mas não se engane, né? Porque a epístola é pequena, que ela não seja profunda. Pelo contrário, talvez seja uma das epístolas mais profundas de demonstrações práticas do Evangelho. Porque você irá ver, ao meditarmos nesta epístola, você vai perceber que Paulo ele escreve a Filemon, que era um cristão influente ali na igreja em Colossos, né, e a respeito de um homem chamado Onésimo, que era um escravo que havia fugido. Então, de uma certa maneira, Onésimo havia causado aí um prejuízo a Filemon. Então, ao fugir, né, com certeza ele causou esse prejuízo a Filemon, que era o seu senhor. Mas pela providência de Deus, pela graça de Deus, ele encontra Paulo em Roma, e então ele ouve o evangelho e se converte, no caso aqui, Onésimo, né? Então, ele, por meio do evangelho, a vida dele é transformada. E é claro que esse impacto do evangelho produziu transformação na vida de Onésimo por completo. E aí, então, agora, Paulo ele começa a interceder. Paulo ele vai entrar na jogada, né? Depois da conversão ali, então Paulo ele envia Onésimo de volta a Filemon. Mas agora ele não envia apenas Onésimo a Filemon como um servo, como um escravo, mas ele envia Onésimo a Filemon agora como um irmão amado do Senhor, no Senhor. Tente se colocar no lugar de Filemon. O camarada te causou um dano, um prejuízo, né? Gerou ali um certo desconforto, né, para não dizer outra coisa. Agora Paulo está enviando esse homem até Filemon. Se fosse você, né, o inimigo, entre aspas, ali, batendo a sua porta, aquela pessoa que lhe causou um certo dano, chega à sua porta. Só que Paulo, ele começa a interceder. Paulo, então, ele faz um apelo pastoral extraordinário ali a Filemon. Ele pede que Filemon possa receber Onésimo, mas com amor, não receber Onésimo de qualquer maneira. Ele pede que Filemon receba Onésimo com amor. E não apenas isso, que Filemon perdoasse Onésimo. Imagine a situação. Paulo está intercedendo, está mediando ali, para que pudesse, de fato, aquele relacionamento ser restaurado. E ele diz, olha, se ele lhe deixou alguma dívida, se ele causou algum prejuízo a você, algum dano, joga na minha conta. Pode jogar que eu vou te pagar. Eu vou resolver essa situação. Então, a carta revela o poder do Evangelho. Esse Evangelho que tem poder para transformar os pecadores, para transformar vidas, como Paulo já disse lá em Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho continua transformando vidas, mudando pessoas. Ou seja, o Evangelho, por meio do Evangelho, o poder do Evangelho, pessoas são reconciliadas. Relacionamentos que estavam quebrados podem ser restaurados por meio do Evangelho, da pregação do Evangelho, por meio da boa notícia. Então o Evangelho vai produzir perdão, transformação. O Evangelho também produz essa justiça, uma justiça que é verdadeira. Tanto que Paulo ele não negligencia, ele não faz uma vista grossa, como se Onésimo não houvesse ali
criado um desconforto ou gerado um prejuízo a Filemão. Paulo traz isso em sua epístola e deixa de maneira evidente que, de fato, houve ali um certo dano, um certo prejuízo, mas ele está intercedendo, está mediando ali para que, de fato, pudesse ser resolvido. Então, o Evangelho ele transforma esses escravos e senhores em irmãos em Cristo Jesus. Isso aqui é impressionante, meu irmão. Isso aqui é impressionante. E Filemão, é claro que ele é uma imagem viva do Evangelho. Viva do Evangelho. Onésimo, por outro lado, representa a mim e a você, um pecador fugitivo. Que era assim que nós somos assim. O Senhor nos resgatou, abriu os nossos olhos, quebrantou o nosso coração, mas Onésimo representa muito bem a mim e a você, como esse pecador fugitivo, que não pode pagar a sua própria conta, que não pode pagar a sua dívida. Paulo, então, entra ali como um mediador, atuando ali como um mediador, e é claro que todo o desfecho aqui da epístola vai apontar para Cristo Jesus, que assumiu a minha dívida e a sua dívida, para nos reconciliar com Deus Pai, porque eu e você, nós não podíamos, e nenhum ser humano pode por si só, ou por seus méritos e feitos, reconciliar-se com Deus, somente por meio da obra de Cristo Jesus. Então essa carta, ela, embora seja apenas um capítulo, ela tem muitos pontos aqui maravilhosos, princípios aqui que nós podemos extrair dessa epístola, tão pequenininha, mas rica, como o perdão. Vou falar um pouco sobre isso hoje, sobre o perdão cristão, sobre reconciliação, que nós fomos chamados a resolver os problemas. Nós não podemos ir empurrando com a barriga como se nada estivesse acontecendo, ou vamos ignorar aqui o problema por enquanto, não vamos resolver. A epístola mostra que nós, não apenas aqui a epístola de Paulo a Filemão, mas toda a escritura diz que nós temos que resolver os problemas. Nós temos que encarar os nossos problemas. Então vai falar de graça, de amor, vai falar de uma justiça que restaura, uma justiça restauradora, uma transformação que é produzida por conta do Evangelho, por meio do Evangelho, e vai falar também dessa comunhão cristã, que é o que eu e você devemos viver a cada dia. Então vamos ler aí a epístola, e aí a gente segue para a exposição aí desse primeiro episódio aí da série. Então, prefácio, cumprimentos e ação de graças. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre me lembro de ti em minhas orações. Dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Então, provavelmente, ele recebia uma igreja ali em sua casa e também exercia ali um papel importante ali. Agora nós temos aí uma divisão, onde diz que Paulo intercede por Onésimo. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, imagina, isso aqui é pressão, irmão. Pressão, imagina. O apóstolo Paulo escreve para o cara, para Filemão, e diz o seguinte: olha, eu podia te dar uma voz de comando aí, te dar uma ordem, e você simplesmente obedecer. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Vou pedir porque eu sei que você vai estender aí da misericórdia e do amor. Então, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Interessante aqui que Onésimo, o nome ali no grego, significa útil. Mas Paulo ele faz aqui um trocadilho, ele diz, olha, antes ele era inútil. Mas agora, por meio do Evangelho, por meio desta transformação que só o Senhor pode operar na vida do ser humano, agora ele se torna útil, não apenas a você, mas também a mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Imagina que peso, irmão, você lendo essa epístola. O cara te causa um prejuízo, agora o apóstolo Paulo, se coloca ali, intercedendo, fazendo ali o meio de campo, como diz o ditado,
com essa pressão. Anteriormente ele foi inútil, verso 11, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesse reavê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo. Irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Imagina, irmão. Imagina. E se ele causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. E aí agora ele cumprimenta, alguns irmãos. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Imagina, irmão. Imagina que pressão. O cara te causa um dano e agora o apóstolo Paulo escreve uma carta, sendo ali um mediador, intercedendo e dando uma pressão. Se você prestou atenção na leitura, foi isso que o apóstolo Paulo fez aqui. Então eu quero compartilhar com você durante algumas quartas-feiras essa epístola tão preciosa. Não sei quantas mensagens nós teremos aqui, mas ela é extremamente rica, então hoje eu quero só dar um panorama aqui para mim e para você. Então o tema da minha mensagem aí é o poder do Evangelho que restaura relacionamentos. Então o Evangelho ele transforma o coração e reconcilia pessoas. Porque é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Então o Evangelho não apenas salva pecadores. Deus não apenas os livra da condenação eterna. Mas o Evangelho restaura relacionamentos quebrados pelo pecado. Porque tudo isso que nós vemos é justamente por conta do pecado do homem. Justamente por conta do nosso pecado. Então nós vivemos em uma geração marcada por relacionamentos quebrados. Por todos os lados nós vemos isso. Quantas famílias foram rompidas? Quantas amizades destruídas? Quantos casamentos frios? Onde não há mais diálogo, onde não há mais conversa, não há mais relacionamento ali. Casamentos frios. Pessoas feridas dentro de igrejas, inúmeras igrejas, onde as pessoas não resolvem os seus problemas. Pessoas que não falam mais umas com as outras e agem como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Como se fosse o caminho mais correto a se seguir. Pessoas que carregam mágoas há anos. Isso aqui é uma loucura, porque o perdão não é algo opcional a nós cristãos. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, que o Espírito Santo habita em nós, o perdão não é algo opcional. Porque veja, pastor, mas o senhor não sabe o que fulano fez para mim. Eu não preciso saber. Mas eu tenho certeza que a sua transgressão e a minha transgressão para com o nosso Deus foi infinitamente maior. E se você se arrependeu dos seus pecados, de maneira genuína, Cristo te perdoou, Deus te perdoou. Então, se Deus te perdoou, o mínimo que você deve fazer é estender desta misericórdia também ao seu próximo, se há ali arrependimento. Então, nós vivemos nesses dias onde nós aprendemos rapidamente a cancelar. Aprendemos isso rapidamente nos nossos dias, a bloquear, a excluir. Tem pessoa que ela não tem coragem de resolver ali no tete-a-tete. E aí então vamos bloquear, vamos excluir, então não quero mais contato. E o problema continua ali. Não resolvem o problema. Então nós aprendemos rapidamente a cancelar, a bloquear, a excluir, mas nós desaprendemos a reconciliar. Desaprendemos a fazer o que a Escritura nos mostra. O próprio Cristo, em certa feita, ele trabalhou e nos ensinou como nós devemos nos portar em situações assim. E talvez aqui o mais assustador seja isso.
Porque há pessoas que podem cantar sobre a graça de Deus, que podem estar domingo após domingo, quarta após quarta, num culto como esse, mas vivem aprisionadas pela amargura quando saem da porta do prédio da igreja para fora. Então, a carta de Filemão, como eu já disse aqui, ela é pequena no tamanho, apenas no tamanho, mas ela é gigantesca na profundidade. Ela é extremamente rica. Então, ela não trata apenas de um escravo fugitivo que causou um certo prejuízo ao seu senhor. Ela vai tratar aqui sobre culpa, sobre perdão, sobre reconciliação, sobre restituição, sobre amor, sobre justiça, sobre o poder transformador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, pelo menos, nós encontramos 3 homens. Eu sei que mais nomes são citados aqui. Mas nós temos aqui, pelo menos, 3 personagens. Nós temos aqui um homem ferido, nós temos ali um homem culpado, e nós temos um homem disposto a sofrer para reconciliar os dois. Paulo não tinha nada a ver com o problema. Mas Paulo se colocou na brecha, se colocou à disposição para tentar resolver aquela situação entre agora aquelas 2 pessoas que são irmãos em Cristo Jesus. E é claro que tudo isso aponta para Cristo, né? Porque Filemão não é apenas uma carta sobre Onésimo, é uma carta sobre nós, sobre cada um de nós que estamos aqui. Porque à luz das Escrituras nós éramos fugitivos de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Na linguagem mais bíblica, mais próxima ali do grego, odiadores de Deus. Assim a Escritura descreve todo ser humano. Então Cristo veio ao nosso encontro, porque nós jamais poderíamos subir até Ele. Então Cristo veio ao nosso encontro, pagou a nossa dívida, e então nós fomos reconciliados com o Pai por meio da obra de Cristo Jesus. Então, mais uma vez só, um pano de fundo, né? Lembrando que Paulo ele está preso em Roma. Onésimo, né, um escravo ali fugitivo, que provavelmente roubou Filemão e fugiu, ou seja, ele causou um certo prejuízo ao seu senhor. E então, na providência de Deus, ele encontra o apóstolo Paulo, e ali Paulo prega o evangelho, Onésimo se converte, e agora existe um problema. O problema está diante de Onésimo. Porque o evangelho não muda apenas o destino eterno, né? E é claro que quando eu digo não apenas, né, muda o destino eterno, como se não fosse algo gigantesco, porque é a maior bênção, né? Porque nós não podíamos e não podemos comprar a vida eterna. Então é claro que o evangelho não apenas muda o destino eterno, mas ele muda relacionamentos também terrenos. Porque é exatamente isso que está aqui diante de nós. Então Paulo envia Onésimo de volta, mas não de volta como um escravo, para servir o seu senhor, mas ele envia Onésimo agora a Filemão como um irmão em Cristo Jesus. Então eu quero destacar aqui de maneira bem breve apenas 4 princípios. Primeiro, o evangelho transforma o pecador. Vamos ler aí o verso 10 e o verso 11. O evangelho transforma o pecador. Anteriormente ele foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. Paulo vai dizer, né, que tornou o pai dele na fé. Então Onésimo chegou ali inútil. E ele sai agora totalmente transformado. Como eu disse, o nome Onésimo que significa útil. Paulo faz então esse jogo de palavras ali e diz, olha, antes Filemão ele era inútil, tanto que ele lhe causou prejuízo. Agora ele é útil, não apenas a você, mas também a mim. Porque é exatamente isso que o evangelho faz. O pecado ele destrói as pessoas, Cristo restaura, ele transforma a pessoa, o ser humano. Eu sei que muitas vezes eu e você, nós somos aquele tipo de gente que já queremos bater o martelo sobre os outros. Nós olhamos para alguém que não responde da maneira que nós esperávamos e então nós já damos o veredito. Fulano não presta mais para nada. Vamos abrir mão, porque ele não serve. Não muda de vida. Não vai sair desse lago aí, não vai sair do lamaçal do pecado. Mas o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo continua, e louvado seja Deus, continua transformando pecadores como eu e você. Não importa o quão fundo o homem tenha ido em seus pecados. Se houver um arrependimento genuíno, sempre haverá um Deus misericordioso que transforma vidas. Assim como Deus um dia transformou a mim e a você, e tem transformado a cada um de nós, dia após dia, porque estamos neste processo ainda de transformação. Há muitas coisas nas nossas vidas que precisam ainda ser mudadas. Mas nós não podemos deixar de crer
que Cristo continua restaurando pessoas. Veja, o mundo ele tenta mudar as pessoas por meio de uma ideologia, como nós temos visto dia após dia sendo semeado. O mundo tenta mudar as pessoas por meio de uma pressão, talvez por meio do medo, por meio de política, por meio de moralismo, mas o Evangelho transforma o nosso interior, como eu disse aqui no domingo. O Evangelho genuíno, isso o ser humano não pode produzir. Essa transformação, só o Senhor pode operar em nós. Isso vem por meio da pregação genuína do Evangelho, por meio do Espírito Santo nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, então transformando as nossas vidas. Então, cristianismo, meu irmão, não é uma maquiagem comportamental. Não é dar uma maquiada ali. Não, cristianismo é uma transformação. Ou poderíamos dizer, usar o mesmo tema aqui de domingo, mesmo termo de domingo, o novo nascimento. A pessoa nasce de novo. Porque Paulo, ele não apenas reformou Onésimo socialmente. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez, ele nem tinha poder para isso. O que nós vemos e o que está diante de nós é que Onésimo ele foi regenerado. Ele foi transformado por meio do Evangelho. Isso é o novo nascimento. E é exatamente isso que o Senhor continua fazendo, é exatamente isso que o Evangelho faz. Produz. Ele pega aquelas pessoas, seja ladrões, e faz delas discípulos de Cristo. Ele pode pegar aqueles rebeldes e faz deles servos de Deus. Homens e mulheres tementes ao Senhor. Pode fazer de egoístas. Ele faz de egoístas irmãos. O Evangelho produz transformação, ele transforma as nossas vidas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos rápidos, para emitir esse julgamento. Mais uma vez, a pessoa não responde como nós esperávamos, e então nós já dizemos, fulano não presta para nada. Vamos abrir mão disso aí, porque não muda de vida mesmo. Para ele não tem mais jeito. Talvez você já ouviu isso. Quantas vezes talvez você já ouviu isso, Olha, isso aí não dá mais nada na vida, isso aí não serve para mais nada. Mas louvado seja Deus, que Deus é tão misericordioso que coloca pessoas ao nosso lado que estão ali dispostas a estender a mão e nos ajudar. Louvado seja Deus por isso. O Evangelho continua ainda transformando pessoas. Cristo continua salvando pecadores, como nós. Cristo continua transformando aqueles viciados, orgulhosos, violentos, religiosos frios, que ele até ele cumpre até um ritual, mas de forma mecânica e vazia. Cristo continua transformando. Só que nós cremos no poder do Evangelho? Essa é a pergunta. Será que nós ainda cremos que o Senhor continua transformando pessoas? Ou nós achamos que não, agora o Evangelho já não tem mais esse poder para transformar? É que às vezes nós queremos que as pessoas, ou melhor, nós sempre queremos pessoas ao nosso lado que se parecem conosco. E via de regra não é assim. As pessoas elas vêm totalmente atrapalhadas, totalmente perdidas em seus pecados, vivendo uma vida completamente sem regras, sem valor algum. E leva um tempo para elas serem lapidadas. Só que nós queremos que essas pessoas elas cheguem aqui prontas, já com o nosso mesmo linguajar, com os nossos valores, com os nossos conjuntos de crenças. E não temos muitas vezes paciência, amor, para cuidar dessas pessoas e instruí-las no caminho do Senhor. Porque isso é discipulado. É transmissão de conhecimento. E nesse sentido, todos nós que estamos aqui, deveríamos transmitir os nossos conhecimentos. Não é esta a orientação bíblica? Por exemplo, a irmã mais madura na fé, mais velha, deveria ensinar as mais novas. Se você é um pouco mais velha, você pratica isso que o apóstolo Paulo está ensinando? Que a Escritura diz? Poderia citar inúmeros textos aqui de Paulo dizendo, olha, elogia a igreja porque a igreja é madura, porque os irmãos eles estavam aptos a exortar uns aos outros e então crescendo ali mutuamente no conhecimento. Nós não podemos ser aquelas pessoas que chegam à igreja apenas para receber uma papinha, recebe o alimento e vai embora. Nós devemos buscar, crescer, desenvolver e desejar ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está ali assumindo uma posição, ele está diante de um problema, ele está entrando num problema que ele não criou.
Mas porque ele sabe, ele entendia que pessoas que foram regeneradas, pessoas transformadas, glorificam a Deus. E por isso ele está ali, como esse instrumento nas mãos do Senhor, conduzindo aquelas pessoas. Então nós também devemos desejar isso a cada dia, né? Segundo, o Evangelho nos ensina a perdoar. Do verso 12 ao verso 17. Eu envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que, em teu lugar, me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não se fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesse reavê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Então agora Paulo está enviando, né, mais uma vez, Onésimo de volta. Imagine a cena, meu irmão. Tente visualizar a cena. Imagine se fosse você. Bate lá na porta da sua casa. Eu não sei você, eu não tenho nenhum hábito de abrir o portão. Mas imagina, o cara bate lá na porta da sua casa, se eu não estou esperando, não vou abrir o portão. E não vou ficar esperando. Mas imagina, o cara chega, bate lá na porta da sua casa. Filemão vai abrir a porta, ou abrir o portão. E encontra o homem que o feriu. Que lhe causou um dano. Imagina a situação. Talvez o homem que o roubou, o homem que o decepcionou de alguma maneira, o homem que fugiu. E aí então Paulo escreve, olha, recebe-o como se você estivesse me recebendo. Recebe-o como receberia a mim mesmo. Que frase poderosa do apóstolo Paulo. O que Paulo estava dizendo aqui para Filemão é o seguinte, olhe para ele através de mim. Presta atenção, Filemão. Porque é exatamente isso que Cristo faz conosco diante do Pai. Por isso que nós dizemos, Paulo usa essa expressão, nós estamos em Cristo. Ele é o nosso representante. O homem, ou ele é representado, tem como representante Adão, ou ele tem como representante Cristo. Aquele que nasceu de novo, ele é representado por Cristo. Nós somos recebidos por Deus não por mérito próprio. Não porque você é bonito, não porque você jejuou, não porque você orou, não é porque você contribui financeiramente com a obra de Deus, ou você está envolvido em algum cronograma da igreja, em algum programa da igreja. Nós somos recebidos porque nós estamos em Cristo. Então o perdão cristão é algo sobrenatural, meu irmão. Tem gente, mas eu ainda me lembro. É claro, é perdão, não é amnésia. Perdão é uma coisa, amnésia é outra. Mas eu vou lembrar do que fulano fez. Ainda bem que você vai lembrar, senão você está com Alzheimer, ou alguma outra coisa aí. Mas eu posso sentir dor. Você vai ser tentado. Mais uma vez, a ira, né, se levantar ali dentro do seu coração. Então, perdão não é algo opcional. Então, perdão, meu irmão, é algo sobrenatural, porque dói perdoar. Se fosse fácil, o Senhor não precisaria nos orientar constantemente com relação a isso. E não deixá-lo como algo opcional. Então, é claro, perdoar dói. Perdoar também não é você fingir que nada aconteceu. Deus não pede isso de mim e de você. Eu ainda lembro o que fulano fez. Mas perdão é decisão, é atitude. Eu tenho que perdoar e ponto final. Ora, se eu quero perdão de Deus, e a minha transgressão para com esse Deus foi infinitamente maior do que a transgressão que alguém cometeu ou possa cometer comigo. Se Deus me perdoa dos meus pecados, por que eu não vou estender desse perdão ao meu próximo? Isso aí, se nós formos um pouco mais a fundo e voltarmos lá para a oração do Pai Nosso, você vai ver que tem muito a ver com a nossa salvação. Porque aquele que nasceu de novo, ele vai perdoar. Então Paulo não está dizendo, olha, finge que nada aconteceu aí, Filemão. Não. Paulo reconhece a dívida. Paulo sabe, Onésimo causou um prejuízo a você, Filemão. Então perdão não é você chamar pecado de coisa pequena.
Não é fingir, colocar panos quentes ali, não. Paulo está tratando o problema. Agora, perdão é você decidir não viver mais escravizado ali pela ofensa. Tem gente que é assim. Já viu? A pessoa ela tem um problema, né? Às vezes a outra pessoa nem sabe que ela está com um problema. Nem sabe. Você está ali, aí você chega em uma festa, aí chega aquela pessoa, né, que você criou ali um problema ou acha que a pessoa tem um problema com você. Né? Aí a pessoa chega na festa, você está lá já, quando a pessoa pinta na porta, o que a pessoa já fala? Para mim agora acabou. Já deu. Acabou a festa. Matou o momento. Às vezes a outra pessoa nem sabe. Ela está curtindo o momento, está vivendo a festa, aproveitando a festa, e você está sofrendo. Está sofrendo porque não coloca em prática a palavra de Deus. Porque não segue o princípio da palavra de Deus que nós temos que resolver os problemas. Não é isso que Jesus disse? Olha, se você souber que alguém tem algo contra ti, olha, alguém, nem é você. Então eu vou lá e tento resolver o problema. Como disse Hernandes Dias Lopes, né, você guardar a mágoa é como se você tomasse um copo de veneno esperando que o outro morresse. A pessoa fica remoendo ali, né? Remoendo o que o outro fez. Não resolve o problema. Então o mundo diz o quê? Né? Olha, você tem que se vingar mesmo. Você tem que pagar com a mesma moeda. Porque é assim que o mundo ensina. Agora o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra, olha, o caminho é a reconciliação. Você precisa resolver. O mundo, em contrapartida, diz, olha, você tem que mostrar a sua força. Você não vai sair por baixo, não. Você tem que mostrar que você é forte. Mostra aí a sua força. Todavia, Cristo diz que felizes e abençoados são os pacificadores. Felizes e abençoados são os pacificadores. O que isso tem a ver comigo e com você? Meu irmão, porque viver em comunidade, isso aqui você aplica a todos os seus relacionamentos. Mas estou aplicando aqui de maneira a nossa comunidade. Viver em comunidade não é fácil. Só dentro do seu lar você já sabe que não é fácil. Viver com os nossos parentes já não é fácil. Só marido, mulher e filhos, você já sabe que é bênção. Já é difícil. Porque são pessoas. São pecadores. Pecadores têm falhas. E precisam de perdão, e precisam aprender a perdoar, e também precisam aprender a pedir perdão. Isso é uma prática que nós devemos ter constantemente. Então isso aqui é muito prático a mim e a você. E talvez possa existir alguém que feriu você. Profundamente, que te magoou. Que causou um certo prejuízo a você. E aí? Se você viver alimentando isso, você tem um problema. Porque tem gente que vive assim. Talvez você possa estar aí no seu coração alimentando o ressentimento, a mágoa, o ódio, a frieza, a distância. Talvez você esteja alimentando aí dentro do seu coração a amargura. Você tem que sondar o seu coração. Você precisa resolver. Mas ninguém é mais parecido com Cristo do que uma pessoa que perdoa, meu irmão. Imagina Cristo. Você lembra? Sendo pendurado no madeiro, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Judas, o traidor, meu irmão. Você imagina? Imagina se você fosse Jesus. Judas chegando para lhe dar um beijo. Rapaz, se fosse, eu acho, um de nós aqui, pelo menos eu já meti a mão na lata dele. Rapaz, sem vergonha, traidor, está chegando aqui para dar um beijo, rapaz. Jesus sabia. Está lá. E Judas e Jesus, sempre estendendo ali das suas mãos. Terceiro, o Evangelho produz reconciliação e justiça. Verso 18 e verso 19. Talvez você esteja pensando, pastor, já está falando a epístola inteira, eu acho que não vai ter mais o que pregar. Vai, fica em paz que vai ter. O Evangelho produz reconciliação e justiça. Verso 18 e verso 19. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Eu o pagarei para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Ou seja, você me deve a sua própria vida. Que pressão, hein, meu irmão? Paulo escreve e diz, olha, se ele lhe deve alguma coisa, cobre de mim.
Eu estou aqui, eu me coloco na brecha. Me coloco aqui à disposição. Aqui está o coração do Evangelho. Paulo assume a dívida ali de Onésimo. Claro que de maneira mais direta isso aponta para Cristo. Porque eu e você, nós tínhamos uma dívida impagável, pelo menos a nós. Era impossível eu e você pagarmos a nossa dívida com Deus. E eu sei que talvez muitos acham que isso aqui é uma coisa boba. Ah, pastor, mas isso é uma coisa simples. Simples? Se não fosse a obra de Cristo, os feitos de Cristo, eu e você estávamos perdidos. Nós jamais podíamos nos salvar. Então nós deveríamos todos os dias, ao lembrarmos desse preço, desse alto preço que foi pago por Cristo, lá na cruz, deveria encher o meu e o seu coração de alegria, incendiar o nosso coração de gratidão ao nosso Deus. Era algo que nós deveríamos trazer à nossa mente constantemente. Nós tínhamos uma dívida que a nós mesmos era impossível de pagarmos. Cristo então assume a minha culpa e a sua culpa lá na cruz do Calvário. Ele não tinha pecado, os nossos pecados lhe foram imputados. Em contrapartida, nós não tínhamos justiça, e a justiça dele nos foi imputada. E então, por meio da obra de Cristo, dos feitos de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, na cruz, nós vemos a justiça de Deus. Vemos também o amor de Deus, mas nós vemos a justiça de Deus. Por quê? Porque Deus já havia dito, se vocês pecarem lá no Éden, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Não houve uma morte física e literal naquele exato momento, mas há uma divisão, há uma separação. E lá na cruz nós vemos a justiça sendo satisfeita. O inocente está morrendo no local do pecador. E Deus então descarrega a sua ira sobre ele. Ira esta que deveria ter sido descarregada sobre nós. Então a cruz, meu irmão, é o lugar onde a justiça e o amor se encontram. Muitos vão falar da cruz apenas do amor de Deus. E não pregam da justiça. Não, na cruz nós vemos a justiça, porque um inocente está morrendo no local do pecador, a ira de Deus está sendo descarregada sobre ele, mas na cruz nós vemos o amor de Deus, porque diz o apóstolo Paulo em Romanos que Cristo morreu na cruz, foi pendurado no madeiro, quando nós ainda éramos inimigos dele. Então nós vemos ali o amor de Deus. Verdade e graça ali estão juntas. Perdão e santidade caminham juntos. Então Deus não ignorou o nosso pecado, Deus não varreu a sujeira para debaixo do tapete, Ele tratou. Cristo pagou a conta no meu e no seu lugar. Então a justiça de Deus foi satisfeita. O amor faz ali a justiça. A sociedade adora falar sobre justiça, né? Mas nós somos podres, nós somos depravados. Mas a sociedade adora falar muito sobre justiça. Mas, meu irmão, sem transformação do coração, toda tentativa de justiça sempre termina em vingança, orgulho, violência, divisão. Agora, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele produz algo mais profundo. Ele vai produzir uma reconciliação genuína, uma reconciliação verdadeira. Porque em Cristo, o que nós vemos, por exemplo, o que está diante de nós, um escravo agora tornou-se um irmão. Nós vemos que em Cristo, inimigos, agora possam se sentar à mesa, sentam à mesa juntos ali. Vão desfrutar de um momento. Pecadores se tornam família, por meio do Evangelho, por meio da obra de Cristo, por meio dos feitos de Cristo. E é isso que a igreja deve ser. Por meio do Evangelho nós somos transformados. E por último, o Evangelho nos chama a ser pacificadores. Então Paulo ele entra no conflito, meu irmão. Se você prestou atenção na leitura do capítulo 1, né, da epístola, Paulo ele entra no conflito. Paulo ele não alimenta a divisão. Tem gente que é assim. Ele chega, o circo está começando a pegar fogo. O que ele faz? Chega acelerado, com o galãozinho de gasolina. Agora eu vou incendiar o barraco aqui mesmo. Tem gente que é assim. Ele gosta de ver o circo pegando fogo. Gosta de ver o circo pegando fogo. O apóstolo Paulo não faz isso. Paulo ele não alimenta a divisão, ele promove a reconciliação. Mas lembre-se de uma coisa, meu irmão, pacificar dá trabalho. Pacificar dá trabalho. É isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Então é muito mais fácil você abandonar o barco. É muito mais fácil você cancelar a pessoa.
É muito mais fácil você se afastar. Vamos ignorar, vamos deixar que o tempo vai resolver. O tempo não resolve nada, meu irmão. Deixa uma casa no tempo, você vai ver se ela vai ficar bonitinha. Daqui a pouco está capengando, está caindo nos pedaços. Não, não. O que a Escritura diz? O que o apóstolo Paulo diz? Olha, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem gente que enxerga demônio em tudo. Ele enxerga demônio na Coca-Cola, ele enxerga demônio na marca do carro, mas ele não consegue ver o demônio quando ele vai deitar ali e não fala com a esposa, ou com o esposo, ou que está ali guardando mágoa, ressentimento, ódio dentro do coração, ele não consegue ver Satanás ali. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A ideia é, resolva o problema, filho, antes de você ir dormir. Essa é a tônica do texto. Resolva os problemas. Então é mais fácil abandonar, cancelar, afastar, ignorar. Mas Paulo não, ele investe tempo. O cara teve que parar para escrever uma epístola. Dar sua cara a tapa. Servir. Paulo investe tempo, amor, influência, lágrimas, a sua reputação. Esse é o apóstolo Paulo. Por quê? Porque gente reconciliada glorifica o evangelho, meu irmão. Homens e mulheres que foram lapidados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, eles devem, a cada dia, se parecer com o seu Deus. Então, uma igreja saudável não é uma igreja sem conflitos. Você acha que nós nunca vamos ter aqui uma divergência? Claro que vamos ter. Quanto mais tempo nós andarmos juntos, né, mais a possibilidade é maior de você pisar no meu calo ou eu pisar no seu calo. Então, uma igreja saudável não é uma igreja sem conflitos. É uma igreja que resolve os seus conflitos à luz do Evangelho. Então, se eu tenho um problema, eu preciso resolver. Então, aqui, a maturidade cristã aparece. Na forma como nós tratamos aqueles que erram conosco. Tem gente que parece extremamente espiritual, mas desde que alguém não pise no calo dele. Pisou no calo, acabou a espiritualidade. Eu não lembro, mas acho que foi Spurgeon, né, que disse o seguinte, que as pessoas oravam como anjos na reunião de oração. Quando chegava para a assembleia, né, para uma votação, pareciam demônios. É dessa maneira. Então a maturidade cristã ela aparece na forma como nós tratamos aqueles que erraram, né, que erram conosco. A maturidade cristã ela vai aparecer na forma como também nós pedimos perdão. Né, porque nós devemos crescer nisso. Aprender a pedir perdão e também aprender a perdoar. As duas coisas. E na forma também como nós restauramos as pessoas. Então, Filemão, meu irmão, aqui, para a gente ir caminhando para o fim, é uma miniatura do Evangelho. O Onésimo somos nós, eu e você, culpados, fugitivos, sem condições de pagarmos a nossa dívida. O apóstolo Paulo aqui apontando para Cristo, né, o mediador, o intercessor, aquele que assume a dívida, não que o apóstolo Paulo estivesse se colocando no lugar, mas é apenas uma figura para você entender aqui a epístola, né? E Filemão, ele representa o pai que recebe esse pecador reconciliado, né? A pergunta final que eu quero deixar para mim e para você é: você já experimentou desse amor? Você já experimentou esse amor? Porque só quem foi profundamente perdoado consegue verdadeiramente perdoar. Porque, meu irmão, nós não temos opção. Nós não temos. Só que para isso você tem que se enxergar como pecador. Porque se você não se enxergar como pecador, se você não enxergar o tamanho da sua transgressão, qualquer pisadinha no calo, no seu calo, é algo grotesco. Agora, se eu sei do tamanho da minha transgressão, do tamanho do meu pecado, e Deus me perdoou, por que eu não vou estender desse perdão e dessa misericórdia para o meu próximo? Então, só quem foi profundamente perdoado consegue verdadeiramente perdoar. E o Evangelho, ele vai transformar pecadores, ele reconcilia os inimigos, ele cura os relacionamentos, transforma relacionamentos, ele produz essa paz. Ele transforma pessoas. E é claro que tudo isso começa no coração, no interior. Porque não é por meio de uma política, não é, muitos acham, o mundo precisa de mais educação. Temos países infinitamente muito mais desenvolvidos que o nosso, e você vê o ser humano podre, cometendo atrocidades.
Então, o que o homem precisa é nascer de novo, e isso só pode ocorrer por meio da pregação do Evangelho, por meio do Espírito Santo, operando, abrindo os olhos, quebrantando o coração, convencendo o homem do pecado, do juízo, da justiça. Então, ali há o novo nascimento e pessoas são transformadas, né? Então, talvez hoje você possa estar me ouvindo e você talvez precise pedir perdão. Você deve sondar o seu coração. Tanto que a orientação de Jesus é, se você sabe que alguém tem algum problema, olha, antes de você trazer a sua oferta, vai lá e reconcilia primeiro. Resolve o problema. E aí ele diz, né, não esquece de trazer a oferta. Então você fica tão empolgado que você esquece até de trazer a oferta, né? Então você vai, reconcilia, depois você volta e traz a oferta. Traz a oferta. Mas é sério, é sério. Então você precisa sondar, talvez você precisa pedir perdão. Ou talvez você tenha que liberar perdão. Ah, pastor, mas você não sabe o que o fulano fez. Lembre-se do que você fez para Deus. Coloque-se no seu devido lugar. Lembre-se do tamanho da sua transgressão. Ponto final. Ou talvez o que você precisa é justamente se arrepender dos seus pecados, reconciliar-se com Deus. O maior problema do homem não é financeiro, não é conjugal, não é emocional. O maior problema do ser humano é se ele estiver longe de Deus, ele está complicado. A situação dele está feia. Então não endureça o seu coração. Ouça a palavra de Deus, prostre-se diante do Senhor. A cruz continua sendo esse lugar, o lugar onde os pecadores encontram graça. A cruz continua sendo esse lugar onde os inimigos se tornam família. A cruz transforma os fugitivos em filhos, como fez aqui com Onésimo. Que Deus nos dê graça, que também abra os nossos olhos e quebrante o nosso coração.